Afinal, como os Estados Unidos sabiam exatamente onde Khamenei estava? Porque ele passava anos escondido em abrigos subterrâneos secretos, localizações que pouquíssimas pessoas conheciam, com seguranças de elite. E mesmo assim, tudo acabou com um único ataque, no lugar certo, na hora certa. O que aconteceu nos bastidores dessa operação é uma das histórias mais extraordinárias da história militar moderna. E é exatamente isso que você vai descobrir nesse vídeo. Para entender como o Irã chegou a esse ponto, você precisa responder uma pergunta que pouca gente faz. Por que agora? Por que não 5 anos antes, quando o Irã já era uma ameaça? O que mudou? A resposta está em apenas um número. Veja, o Irã não é um país pequeno. São 92 milhões de pessoas, uma civilização milenar e um regime que desde 1979 passou décadas construindo uma rede de influência por todo o Oriente Médio. Eles financiavam o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen e dezenas de grupos armados no Iraque. Mas tinha algo ainda mais perigoso do que tudo isso. Em meados de 2025, a Agência Nuclear da ONU confirmou que o Irã havia acumulado material radioativo suficiente para construir 9 bombas atômicas. 9. O regime achava que isso era poder, achava que era proteção, mas foi exatamente esse programa que colocou o Irã na mira. Para Israel e para os Estados Unidos, esse número era inaceitável. E em junho de 2025, Israel lançou a maior ofensiva aérea de sua história contra o Irã. Mas, diferente de um bombardeio comum, essa operação tinha uma característica que o mundo nunca tinha visto. Meses antes dos ataques, agentes do Mossad, o serviço secreto de Israel, já tinham sido colocados em segredo dentro do próprio Irã. Esses agentes usaram drones para destruir os sistemas de defesa aérea iranianos de dentro para fora. É como se alguém tivesse entrado na sua casa, desativado o alarme e só depois avisado quem estava do lado de fora que a porta estava aberta. Os Estados Unidos entraram em seguida, com bombardeiros B-2 Spirit, aviões que o radar praticamente não consegue detectar, carregando as maiores bombas não nucleares já fabricadas. Essas bombas foram feitas para penetrar dezenas de metros de rocha e concreto antes de explodir, e foram usadas contra as instalações nucleares enterradas 80 a 90 metros dentro das montanhas iranianas. O resultado foi significativo, mas não definitivo. O programa nuclear havia sido abalado, porém não destruído, e foi aqui que o Irã cometeu o erro que vai definir essa história. Em vez de negociar, eles preferiram cancelar toda a cooperação com os fiscais internacionais. Eles fecharam as portas e continuaram construindo em segredo. O Irã estava cavando o próprio buraco e não percebia.